E aí pessoal, aqui é o Elias. Hoje a gente vai falar de filosofia, né? Uma aula para o sexto ano, essa aula é para o sexto ano. Hoje a gente vai discutir, né, dar início à nossa discussão sobre os sofistas, né? A filosofia e a sociedade de maneira geral, né? Como a filosofia passa a refletir sobre a sociedade. Até aqui, pessoal, a gente estava discutindo sobre os antigos filósofos, né, sobre os pré-socráticos que tentaram entender o funcionamento da natureza, tentaram entender o princípio de todas as coisas, né? Nós falamos de cada um deles e hoje a gente vai iniciar nossa discussão sobre esse novo momento da filosofia que traz uma nova percepção e também novas questões, né, sobre o mundo, tá? Então vocês vão poder encontrar o conteúdo dessa aula lá no livro de vocês, tá? No capítulo 5, que é os sofistas, né? E aí a gente vai, partindo dessa discussão, depois a gente vai falar um pouco sobre Sócrates e os demais pós-socráticos, ok? Então, vamos lá para nossa aula. Não esqueça, pessoal, de fazer as anotações, tá? De ler o capítulo, fazer os fichamentos e também de enviar as dúvidas no Google Class. Não guardem as suas dúvidas, mandem lá no Google Class para que eu possa respondê-los. E aí vocês terem um aproveitamento melhor do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá para a gente começar. Pessoal, os sofistas, né, eles já trazem, né, é, uma discussão muito importante que é justamente é, a discussão sobre o ser humano. Né? Os pré-socráticos, como eu já falei antes, eles se versaram, né, pensaram principalmente sobre a questão da natureza, como ela funcionava, quais eram os elementos que compunham a natureza, né, como a gente já falou, né, então todos aqueles filósofos anteriores, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Zenão, enfim, Demócrito, todos eles buscaram entender o funcionamento da natureza, né, e a sua composição, a sua origem, tudo isso. Então, quer dizer, o ser humano propriamente dito, ele não entrava ainda nas discussões ali da filosofia. Aqui é que a gente passa, a partir dos sofistas, de Sócrates, é que o elemento central da filosofia começa a se tornar o ser humano. Então, o primeiro passo aqui da filosofia, né, era compreender esse ser humano, o que ele era e o que ele representava dentro dessa lógica da filosofia. Tá? Então, buscar a filosofia dos sofistas e socrática, né, buscou principalmente centralizar suas reflexões sobre nós, seres humanos, nossos sentimentos, nosso pensamento, nossa vida em sociedade. Tá? Então vamos lá. Sofistas e a vida em sociedade. A grande pergunta que esses filósofos buscaram responder foi: o que é o ser humano? Você consegue responder? Será que você consegue determinar de forma lógica, racional e definitiva o que é o ser humano? Você sabe dizer o que é o ser humano? Né? Então essa reflexão é uma reflexão muito complexa. E esses filósofos eles buscaram compreender esse fundamento. Né? Afinal de contas, o que é o ser humano? O que representa é, esse ser humano, né? O que ele é, como ele lida com o mundo, certo? O que caracteriza esse ser humano, né? Então, esses filósofos passaram a trazer essas reflexões. Por muito tempo, na verdade, os sofistas, de certa forma, foram até discriminados nesse processo, né? Foram relegados a um segundo plano, mas que aos poucos vão tendo a sua importância reconhecida no desenvolvimento dessa reflexão, que é a reflexão sobre nós, seres humanos, sobre a nossa vida em sociedade, né? Que é muito importante. Né? Refletir sobre a condição humana se torna, principalmente a partir ali do século V a.C., um elemento central na filosofia sobre como o ser humano pensa o mundo, os sentimentos humanos, qual a relação do ser humano com o mundo, como o ser humano enxerga o mundo. Então, tudo isso passa a se tornar um elemento central na filosofia a partir aí dos sofistas, a partir de Sócrates também, né? Então, como eu falei, o tema deixa de ser a natureza. Lembra lá que os socráticos eles buscaram entender a natureza, a physis, como eles chamavam, né?
E aqui a gente vai versar principalmente sobre o ser humano, certo? Então, não que necessariamente, entenda o seguinte, né? Não é que os filósofos deixam de pensar a natureza. A natureza continua como um elemento importante para a filosofia, para a compreensão do mundo e a explicação da realidade de forma racional e lógica. Mas o ser humano, ele era o elemento central desse processo, já que era o ser humano que tentava explicar o mundo e a natureza. Então, é lógico, né, que é preciso primeiro entender o que é o ser humano e só então pensar a, a, a explicação da natureza, né? O Sócrates, né? Não que o Sócrates aqui não diretamente ligado aos sofistas, mas o Sócrates tem a máxima, né, que é justamente o conhece-te a ti mesmo, né? A ideia de que você é preciso conhecer primeiro a si para depois conhecer o mundo. E é justamente esse processo aqui que essa filosofia aqui passa a trazer, né? Primeiramente conhecer o ser humano, que é o ser que conhece a natureza, e só em seguida pensar essa natureza. Então, os sofistas, pessoal, eles ficaram conhecidos principalmente pelos escritos de Platão. E o mais complicado disso é porque o Platão foi um grande crítico dos sofistas, né? Considerava os sofistas é, oportunistas, né? Considerava que os sofistas eles eram, vamos dizer assim, mercenários no sentido de que eles vendiam o conhecimento que eles tinham para beneficiar a si mesmo, ou para beneficiar políticos. Então, por muito tempo a imagem que se tinha dos sofistas é a imagem vista de Platão, né? A imagem de como Platão pensou esses sofistas. Só que, de acordo com que os estudos sobre esses sofistas vão se aprofundando, a gente vai vendo que, na verdade, eles tinham uma importância muito grande, né, para a filosofia. E engraçado assim, né, porque o nome sofista, né, vem justamente da ideia de sábio, né, alguém que possui ali o conhecimento. Que esse nome surge justamente para separar os sofistas dos filósofos, né? Porque o filósofo ele é o amigo do saber, aquele que busca o saber e por nunca saber ele vai buscando sempre se aproximar, enquanto o sofista teoricamente se considerava ali um sábio, né? E de certa forma até de forma entre aspas aí pejorativa em relação a esses sofistas. Então, aos poucos se mostra que na verdade esses sofistas eles contribuíram muito para o desenvolvimento dessa filosofia mais voltada para as questões humanas, né? E essas questões elas vão aparecer no pensamento dos sofistas, mas também vão contribuir para as discussões posteriores, como de Sócrates, de Platão e outros que vão vir depois deles, né? Então, esses sofistas eles eram o quê? Eram professores, né, que saíam de diversas cidades da Grécia e geralmente iam para Atenas, né? Justamente porque Atenas se tornava, lá no século V a.C., uma das maiores polis, né? Lá da Grécia, uma das maiores cidades gregas, concentrando ali toda a atenção ali da Grécia. Então, muitos desses filósofos, desses sofistas, eles saíam lá das suas cidades, várias cidades de várias regiões da Grécia, e iam para lá para ensinar geralmente os filhos, né, os mais nobres, aquelas pessoas que tinham interesse de participar da vida pública de Atenas. É importante lembrar que em Atenas era muito importante que se soubesse ler, falar em público, ter uma boa retórica, né, que é o ato de discursar em público, porque em Atenas as discussões políticas elas ocorriam justamente dessa forma. Então, se um homem ateniense quisesse participar da, da, da política de Atenas, ele precisava ser capaz de fazer esse tipo de atuação, né? Então a retórica, a leitura, né? Ter um bom conhecimento sobre política, sobre história, e isso era fundamental. E esses professores eles eram contratados, né? Por essas, geralmente por famílias mais ricas, né? Que podiam pagar, né? E aí eles ensinavam esses elementos, auxiliavam na construção de discursos lógicos, né? As chamadas falácias lógicas, justamente para ensinar esses aprendizes a argumentar, a contra-argumentar, e assim eles, de certa forma, foram mal vistos, né,
pelo Platão, pelos filósofos da época, que consideravam isso uma forma de deturpar a filosofia. Né? Então, são vários os sofistas que vão migrando de cidade em cidade. Então, como eu falei, eles vão versar, vão ensinar sobre diversas questões, retórica, poesia, matemática, música, enfim, né? Vão fazer ali um conjunto de conhecimentos que garantia muitas vezes a esses filhos, a esses nobres, a essas pessoas que participavam da vida pública, algum conhecimento que desse a eles algumas vantagens, né? É importante entender também que nesse caso que a gente está falando principalmente de homens, né? Já que na sociedade ateniense a mulher ela não tinha acesso à vida política, à vida pública, tá? Então a vida feminina lá na Grécia Antiga ela era muito restrita ao ambiente da casa, tá? Então vamos lá, a gente entender aqui. E aí as reflexões que esses filósofos traziam era a primeira delas, né? Eles viajavam de cidade em cidade, né? E eles viam que os valores, né, das sociedades eles eram muito diferentes, né? Então uma cidade era de um jeito, na outra era de outro. Então eles vão concluir que a sociedade, né, a humana, ela possui valores diferentes. Os filósofos, de maneira geral, defendiam a ideia de que existiam valores que eram imutáveis e eram os mesmos para todos, né? Platão, por exemplo, é um deles, né? Então, existiam formas, existiam conceitos que eles eram o mesmo para todos. E os sofistas eles vão justamente discordar disso, né? Que não, né? Havia uma relatividade desses valores, né? Os valores eles não eram os mesmos e mesmo que ele fosse igual, eles poderiam ser pensados de formas diferentes. Então, quer dizer, eles vão trazer essa ideia já da pluralidade, né? De como os seres humanos eles lidam com esses valores. Outra coisa fundamental que eles vão trazer sobre essa reflexão, né, sobre o ser humano era de que a sociedade humana ela não poderia funcionar da mesma forma que a natureza. Então, investigar a questão humana seguindo a forma como se pensava por exemplo, os pré-socráticos que definiu uma série de regras para a natureza e a composição e enfim a origem, seria inútil, já que a sociedade ela funciona de forma diferente, então era preciso avaliar a sociedade de uma forma diferente daquela que os filósofos pré-socráticos buscaram compreender a natureza. Então é outra percepção, né? Então quer dizer, você vê aqui que esses filósofos, olha só as contribuições que eles estão fazendo para tentar compreender como nós seres humanos somos complexos, né? Dá para ver o quão complexo é essa discussão. Para eles também, as regras e as normas elas são criadas por convenções. Não existem regras naturais, né? Na sua concepção, todas as regras que existem foram criadas pelos seres humanos a partir de um acordo, de convenções, né? Quer dizer, a sociedade em si ela não possui essa característica natural como o funcionamento da natureza. A natureza ela possui regras que está ligada ao seu funcionamento natural, mas o ser humano e a sociedade de maneira geral ela não obedece a essas regras. E sim, na verdade, as regras que estão presentes na sociedade, elas são criadas, né, por esses acordos feitos pelos próprios seres humanos. Olha só, as leis sociais e os valores mudam com o tempo e de sociedade para a sociedade, e até mesmo no interior de uma mesma sociedade, diriam os sofistas. Então, olha só, os valores eles mudam, né? Dependendo da época, dependendo do local, né? Se a gente pensar, por exemplo, se a gente trouxer essa reflexão dos sofistas para a gente hoje, é provável que parte dos valores que pertenceram, por exemplo, aos nossos avós já não sejam compartilhados por nós hoje, né? Há 200 anos atrás, você tinha uma pequena parcela, por exemplo, da população que tinha direito ao voto, ou ainda, há 100 anos atrás,
somente os alfabetizados votavam, as mulheres não tinham direito a voto, e hoje a gente já tem tudo isso. Então, olha como esses valores mudam, né? A ideia de que os direitos eles são iguais, isso varia no tempo, varia de sociedade para sociedade. Nós temos hoje sociedades que têm determinadas regras, determinados valores, que respeitam determinadas diferenças, mas tem outras sociedades que não são assim, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa determinada sociedade, por exemplo, o Brasil é um país que possui liberdade religiosa, então se pode ter qualquer religião, ainda que exista muito preconceito e tal com algumas religiões no Brasil, mas de maneira geral você pode ser de qualquer religião. Tem alguns países lá no Oriente Médio que não é assim, você não pode ter outra religião que não seja a religião permitida, no caso o islamismo, né, em alguns países. E por aí vai. Então é um exemplo de como essas leis sociais, como esses valores, eles mudam no tempo, de local para local, né? E como ele coloca, os valores e as leis, eles podem mudar até mesmo dentro da mesma sociedade. O que nós aqui entendemos como sendo valores, pode não ser o mesmo para uma pessoa que vive no Sul, ou que vive, sei lá, em São Paulo, que vive na Bahia, por aí vai. Então, quer dizer, essas reflexões trazem à tona o quão complexo é o ser humano e a sua vida em sociedade. E colocava, como eu falei, o ser humano no centro da reflexão da filosofia. Então, olha só a contribuição. Outra coisa importante que eles trazem é que, justamente por regras e normas serem convenções criadas, serem acordos, as tradições e as normas podem muito bem ser alteradas, né? Nem tudo sempre foi da forma que é. Então, se eu vejo as coisas hoje, elas se tornaram assim. Nem sempre elas foram assim. E também não quer dizer que o que eu vejo hoje necessariamente vai ser igual daqui para frente. Então, elas podem ser alteradas, elas podem ser questionadas, né? Elas podem ser colocadas em questionamento. Então, é justamente essas reflexões que esses sofistas trazem, né, para a filosofia, e que vai ser fundamental, né, no desenvolvimento da filosofia ao longo da sua história. Um dos principais filósofos desse período é Protágoras de Abdera, né? Foi um filósofo que veio ali no século V a.C. E uma frase muito conhecida do Protágoras é: o homem é a medida de todas as coisas, né? Das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, o que é que o Protágoras queria dizer com isso? Ora, as coisas são o que são porque os homens, né, os seres humanos, eles dão sentido a essas coisas, né? Então, o homem seria, na concepção do Protágoras, a medida da verdade. Ora, aquilo só é verdade porque o homem acredita naquela verdade. Então, a partir do momento em que o ser humano ele não acredita ou que ele não considera determinada coisa verdade, logo aquela coisa não pode ser verdade. E é aí que entra uma discussão muito importante trazida pelos sofistas, de que a verdade não seria absoluta, né? Como defendiam alguns filósofos, de que era possível chegar a uma verdade única e igual para todos. Os sofistas trazem justamente o contrário disso. Não existe uma verdade absoluta. Tudo depende de como os seres humanos veem e passam a perceber as coisas. Ora, se as sociedades são diferentes, se as percepções são diferentes, se os valores são diferentes, então as verdades também serão diferentes. E tudo vai depender de como o ser humano percebe a ele e ao mundo que está ao redor dele, né? Uma verdade para um pode não significar a mesma verdade para outro, né? E essa concepção, né, traz justamente, foi usada por esses sofistas justamente para entender essa relação do homem com os seres humanos também e também com a própria natureza, né? Olha só, diferentes percepções sobre o mundo seriam igualmente válidas. Olha, a minha verdade, as coisas que eu considero verdade, são tão válidas quanto as coisas que outro considera verdade, né? Como ele coloca o homem como sendo a medida da verdade, eu não posso dizer que aquilo que eu acredito seria mais verdadeiro do que o outro acredita, tendo em vista que
nós, né, nós seres humanos, é que definimos aquilo que consideramos verdade, e aquilo que é verdade para mim pode não ser para o outro, da mesma forma que o outro tem verdades que eu não necessariamente preciso acreditar. Então, quer dizer, olha aí a complexidade dessa situação. Eu até trouxe aqui uma imagem interessante, né, que coloca justamente isso. Ó. Você tem aí dois personagens, eles estão observando uma imagem, né? De um lado tem 4 pontas, do outro só tem 3. E aí um diz tem 4, outro diz não, são 3. E aí a pergunta é quem está certo, né? Quem estaria correto se você estivesse olhando de lados opostos aí, né? Esse que vê desse lado vê 4 e ele está correto por isso. O outro que está do outro lado vê 3 e ele também está correto por isso. Né? Então aí você tem aí, né? A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. No entanto, né, não deixam de ser verdadeiras na concepção aí do Protágoras. Só para a gente ter uma ideia do quão complexa é essa discussão aí, pensada pelos filósofos, pelos sofistas. Olha aí, então aqui é uma estátua aí do Protágoras de Abdera, né? E aí, vamos para cá para frente. Gorgias também, né, foi um importante sofista, viveu ali entre o final do século V a.C. e o século IV, então de 483 a.C. a 376 a.C. Viveu na cidade de Leontinos, né? E aí recebe o nome de Gorgias de Leontinos ou Gorgias, né? Ele traz um elemento fundamental, que é a ideia do convencimento, né? A verdade é aquela que se faz convencer, mesmo que ela não tenha fundamento. O que vale é o convencimento e não necessariamente uma verdade absoluta. O importante é a persuasão. Na sua concepção, é como se você imaginasse que uma verdade, mesmo que ela fosse extremamente concreta e verdadeira, se ela não possui, se ela não consegue convencer um número de pessoas a acreditar nela, para Gorgias ela não vale de nada. Ao mesmo tempo que se teria uma verdade ou uma verdade distorcida que consegue convencer uma maioria de pessoas, aí então essa verdade seria válida, porque na sua concepção o convencimento ele é o fundamento dessa relação humana. Então por isso que ele defende a ideia de que era preciso, né, ter um bom domínio da retórica. Né? Por isso a retórica seria uma área muito importante na concepção de Gorgias, porque por meio da retórica é possível fazer convencer, né? É possível convencer o outro. E como eu falei, na sua concepção não é preciso um compromisso com a realidade, com a verdade. O que é importante é o convencimento. Então, se é possível convencer, mesmo que com a distorção de elementos da verdade, na sua concepção, isso tornaria uma verdade, né? uma ação válida. No entanto, pessoal, na sua concepção, isso não deveria, né, ser necessariamente elemento para o falseamento da verdade. Né? Não é para falsificar a verdade. Na sua concepção, essa concepção de que o convencimento ele é um elemento fundamental dessa verdade, ele deve ser usado como justiça, né? De forma que seja possível estabelecer o bem, né? Mas a partir desse conhecimento, dessa ideia de convencer como elemento fundamental da verdade, tá bom? Então, quer dizer, você vê que esses sofistas eles trazem uma série de questionamentos e reflexões muito importantes para a filosofia, né? E aí a gente pode inclusive refletir sobre a nossa realidade hoje, né? Será que a gente acaba acreditando em coisas que são uma distorção da realidade, né? Até que ponto a gente pode realmente compreender ou se convencer, né? Como podemos nos convencer de determinadas verdades? Será que a gente se permite ser convencido de forma retórica, né? Apenas com argumentos
belos ou distorcidos, ou será que a gente investiga a verdade mais a fundo para entender quando estão tentando nos convencer sobre algo que não necessariamente é da forma que é, né? Também é importante, por exemplo, a reflexão do Protágoras, né? As minhas verdades, elas podem ser diferentes das dos outros, né? Isso não torna as dos outros inferiores à minha, ou ainda, né, não me torna mais correto do que as dos outros. Do mesmo jeito que eu tenho as minhas verdades e as formas como eu acredito nas coisas, os outros também têm. E é por isso que é preciso estabelecer aí uma relação de respeito, né, já que eu devo respeitar a verdade do outro, assim como eu gostaria que ele respeitasse a minha. Então, mesmo que eu não concorde com ele, né, lembre-se disso, porque é aquela história. Ninguém é obrigado a concordar com nada, né, mas todos precisamos respeitar, né, a forma como os outros veem o mundo, ok? Então, pessoal, eu espero que tenha sido produtivo, né? Façam a leitura do capítulo, anotem lá as suas dúvidas, enviem lá no Google Class para que eu possa responder, ok? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.